pessoal. Vamos trazer essa aqui, ó. Thiago Reis. Atenção, Alexandre Furioso avisa que não terá anistia e vai para cima dos golpistas. Deu prazo de 15 dias para a defesa do Bolsonaro e outros réus apresentarem as alegações finais e já vai julgar. Sextou. Brasil com STF. Ó. O Thiago Reis é um dos que está aí, está tratando de herói o STF, né? Está tratando eles de herói. Mas é isso aí, já vai ter julgamento. Ó. O julgamento deve sair em setembro, tá, pessoal? Vamos ver o que o Moraes disse aqui nesse corte dele. Ó. Este corte que o Thiago Reis está trazendo aqui. Ó. E essa geração de pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo tem claramente a finalidade ilícita de favorecer interesses pessoais. Judiciário e legislativo só? Não contra o executivo? Coação contra o poder legislativo também. Pasmem que um dos brasileiros investigado e foragido recentemente, nessa semana, dirigiu ameaças diretas aos presidentes da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, e do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre. Ameaças diretas. Ou vocês votam anistia, ou as tarifas vão continuar. Ou vocês votam anistia, ou vocês também terão aplicada a lei da morte financeira. Ameaças aos presidentes das casas congressuais brasileiras sem o menor respeito institucional, sem o menor pudor, sem a menor vergonha, na explícita chantagem para tentar obter uma inconstitucional anistia, ou em relação ao presidente do Senado Federal, o senador Davi Alcolumbre, obter o início de procedimento de impeachment contra ministros desta Suprema Corte, sem existência de qualquer indício de crime de responsabilidade, mas sim por discordarem da legítima atuação deste Supremo Tribunal Federal no exercício de sua competência jurisdicional, concedida diretamente pela Constituição Federal, em uma tentativa patética de tentar afastar seus ministros do cumprimento de sua missão institucional e favorecer réus em ações penais. Ameaça essa aos presidentes das casas, que já foi repudiada por ambos os presidentes anteontem, com as notas da presidência da Câmara e do Senado Federal. É isso aí, é isso aí. Curte, compartilha, diga de que cidade está assistindo. Torne-se membro do canal, apenas R$ 2,99. Alexandre de Moraes preocupado com os poderes judiciário e legislativo, né, pessoal? Tá muito preocupado com isso, né? E gente, assim, né? O Eduardo Bolsonaro tá na mira já da PGR. Eu acredito que a PGR oferecerá uma denúncia, né, pelos crimes de lesa pátria que ele está cometendo, né, e será julgado e condenado por isso também, né. E o julgamento dos golpistas no STF deve sair agora setembro, mais tardar outubro. Eu vou trazer aqui uma entrevista do Cacai com o Breno Altman para falar sobre essa questão. Acho que ninguém melhor que o Cacai, né? O Cacai está dizendo desde antes do carnaval isso aí. Antes do carnaval, antes do Gonê oferecer a denúncia contra os golpistas, o Cacai já vinha dizendo: o Gonê vai oferecer a denúncia antes do carnaval, e ele ofereceu, e o julgamento será realizado lá por setembro, outubro. O Cacai acertou em cheio. Antes de eu soltar o Cacai, deixa eu já trazer para a tela aqui, ó. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Daniel Marques, STF para cima deles. A Rose Pereira, gosto de Thiago Reis, é progressista fervoroso, pena que foi impedido de candidatar na eleição passada pelo PT. Regina Alves, baita giro, Portinho.
O Encarnação Melgar, sensacional a live com o João Carvalho. Vai ter reprise sábado às 21h. Maria Cristina, sem anistia. Get Out Young. Por falar no inglês aqui da Maria Cristina, Get Out Young, né? E o Taco, né? Como é que é? Trump always chicken out, né? Tá famoso já. E essa a arregada para o tarifaço do Brasil é mais Trump always chicken out, é mais uma confirmação, né? Regina Alves, vai Xandão, para cima dos golpistas traidores da pátria. Carlos Henrique, família Bolsonaro, crime organizado em forma de família. Jonathan Santos, grande camarada, Ho Chi Minh City, Vietnã, tá aqui conosco, ó. Paulo Oliveira de Curitiba, grande abraço. Maria Cristina, São Paulo, capital. Ciro Mantovani, tentativa patética foi ótima. Bando de patetas, os covardes bolsonaristas, nem para dar golpe serviram, né? Rose Pereira, nem o Hugo não se importa, nem o Alcolumbre. Trump e arregão, diz o Stalin aqui, ó. Trump e arregão, laranjão arregão. Encarnação Melgar, Bolsonaro inimigo do povo. Vamos com o Cacai aqui, ó. Que a defesa de Bolsonaro considera abusiva é a proibição dele falar com o próprio filho. Qual é a sua opinião a respeito? Breno, se você faz uma pergunta solta, o cidadão é proibido de falar com o filho, me parece absurdo. Na verdade, quase todas as vezes que há proibição de falar, a autoridade do judiciário diz, salvo com a mulher, com os filhos e tal. Neste caso específico, me parece óbvio que ele não pode falar com o Eduardo Bolsonaro. Porque o Eduardo Bolsonaro é o principal investigado nesse inquérito. Ele admitiu, veja só que gravidade, eu escrevi sobre isso há 40 dias atrás. Ele admitiu que estava nos Estados Unidos tramando para interferir no julgamento. E o pai dele, Jair Bolsonaro, deu uma entrevista no mesmo dia dizendo que só teria uma normalidade democrática se os Estados Unidos fizessem a intervenção. Então, é óbvio que eles não podem se comunicar. Eu não acho... Veja bem, não é falar com o próprio filho. Ele pode falar com o Flávio Bolsonaro, ele pode falar com aquele menino que é vereador ou com a filha. Não é essa a questão. Ele pode falar com a esposa dele. Agora, Perfeito. O Eduardo Bolsonaro parece ser ou o mentor ou o longa-manos dele. Tanto é que ele reconhece que mandou 2 milhões de reais para poder ajudar o Eduardo Bolsonaro nessa intentada de tentar impedir o julgamento do Supremo. Então, é absolutamente correto que ele seja proibido de falar com o Eduardo Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis do deputado federal Eduardo Bolsonaro, assim como as contas bancárias e o salário do parlamentar. Como é que você avalia essas medidas? Absolutamente correto. Na verdade, eu penso, falei com o ministro Alexandre sobre isso, não posso falar em nome dele, porque como não houve medida que seria correta, seria preventiva, pelo fato dele estar fora, se ele estivesse no Brasil, ele estava preso, porque ele deu todos os motivos da preventiva. O mínimo que se pode fazer é tentar impor medidas que, de alguma forma, possa constranger esse cidadão. Eu, sinceramente, acho que isso tem um valor forte, quase simbólico, porque é claro que esse grupo tem o dinheiro que quiser ter. Agora está sendo feita uma investigação que foi pedida pelo ministro da AGU, o ministro Messias, sobre os responsáveis por esse vazamento da questão da tarifa, que parece que foram alguns bilhões que determinados grupos ganharam. E eu não estou imputando aqui responsabilidade a ninguém, mas eu sei que tem pessoas ligadas que estão sendo investigadas. Então, essa medida do Alexandre ela é prudente, técnica, e só não é suficiente porque ele está fora do Brasil. E ele certamente tem um dinheiro que não estará sendo bloqueado. Mas é muito boa a medida. Agora, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro alega que as medidas cautelares impostas contra ele foram por crimes eventualmente cometidos por terceiros, ou seja, pelo Eduardo Bolsonaro, mas que Jair Bolsonaro estaria sendo punido no lugar do filho. Qual é a sua avaliação sobre essa alegação? Eu não critico a defesa. O Brasil você tem um princípio da ampla defesa e os advogados têm o direito de construir as teses que acharem suficientes. Mas é óbvio que não é essa a realidade. Todos nós sabemos, eles próprios admitiram. Esse grupo é um grupo muito interessante. A grande maioria das provas
produzidas nos autos, inclusive no processo que vai ser julgado em setembro, foram produzidas e feitas pelos próprios réus. O Bolsonaro admitiu que o filho estava fora do Brasil, nos Estados Unidos, que mandou 2 milhões de reais para ajudá-lo e que só poderia ter uma normalidade democrática, essa é uma frase dele que saiu no Brasil inteiro, eu escrevi sobre isso, se tivesse uma interferência americana. Quem era a pessoa comandando essa tentativa de interferência americana? O filho Eduardo Bolsonaro. Então, não é pelas ações do Eduardo Bolsonaro que o Jair Bolsonaro está sendo, neste momento, sofrendo medidas cautelares. É certamente, por um conluio do pai com o filho. Por que você acha que, infelizmente, eu tenho que dizer que é normal, que é correto, que é jurídico, que se impeça Bolsonaro de falar com o filho? Porque, no caso, não é um filho qualquer. Na verdade, é um comparsa. É alguém que está conjuntamente unido para poder fazer o quê? Obstruir um processo no Supremo Tribunal Federal. É gravíssimo. Tô mudo. Tô fazendo aqui uma grande homenagem ao Thiago Suman. Isso aqui que eu tava falando, pessoal, eu tava falando do Ópera Mundi, né? Elogiando o Breno Altman e dizendo que depois do Thiago Suman, o Breno Altman é o melhor jornalista do Brasil, quem sabe? Depois do Thiago Suman. Thiago Suman é nosso aqui, da Voz Trabalhadora, né? É o melhor jornalista do Brasil, lançamos essa campanha. Thiago Suman, melhor jornalista do Brasil. Depois do Thiago Suman vem ali Breno Altman, Heloísa Vilela, Chico Sá, né? Vem outros grandes, mas o Thiago Suman tá lá no alto do pódio, né, pessoal? É isso. Encarnação Melgar, o Pix é nosso. O pessoal tá alertando aqui sem som, entrei sem som, né? Às vezes a gente dá essas mosqueadas, como a gente diz aqui no Sul, né? Pessoal, grande abraço, foi uma satisfação enorme ter estado aqui com vocês. Espero que eu não tenha feito muita bobagem, não tenha falado muita bobagem. Suma no topo da lista, diz o Maninho Guara Oliveira aqui, ó. Obrigado pela presença, tá, pessoal? Muito obrigado aí. Ficamos sempre acima dos... Estamos terminando aqui com 219. Foi uma satisfação enorme ter estado com vocês. Hoje à noite, 21 horas, Mundo em Revista, com o Josa Novales e o Eduardo Lima, tá, pessoal? Vão tratar de guerra da Ucrânia, a questão do tarifaço e Israel atacando a Síria e outras pautas aí. O pessoal já me mandou ali o release, né? O Paulo Oliveira aqui dizendo excelente, Maria Cristina, o pessoal que fica até o final, ó, esses são legais, ó, o pessoal que fica até o final. Daniel Marques Santista, o Robson Neves, o Maninho Oguara. Obrigado, tá, pessoal? Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, quem não curtiu ainda. Façam que nem a Rosa Braga, ó, que já entrou no grupo de WhatsApp. A gente manda ali as notificações. O YouTube tem nos boicotado com as notificações, né, pessoal? Então a gente manda nesses grupos de WhatsApp, no canal de Telegram. Os links estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, pessoal? Grupo de WhatsApp, Telegram, tem o Linktree ali, que tem o endereço do Twitter, da Threads, do Instagram. Quem usa Instagram, o nosso canal tá muito legal, tá bombando lá o nosso canal de Instagram também, 2 milhões de visualizações por mês, tá, pessoal? Nikita Bashkirtsev, também tem até o fim. Orlando Balbino, grande presença. A Ana aqui, maravilha, companheiro Portinho. Vilmar Antunes, parabéns, gostei, Portinho, vamos fazer a diferença. Obrigado, pessoal, obrigado a todos e todas aí. Até a próxima.